Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Talento em Foco, aquele que encontra sempre um caminho, uma estratégia, uma base tecnológica para trazer aqui para que você conquiste e se mantenha lindamente com elegância no mercado de trabalho. Hoje, o tema vai ser um pouquinho diferente. Todos nós consumimos coisas, somos clientes, seja lá, de um supermercado, de uma loja, de uma clínica, e como é bom ser bem atendido, não é mesmo? Quando nós somos bem atendidos, como nós somos atendidos com cordialidade, com amabilidade, a nossa experiência, ela é outra. E isso faz com que muitas vezes nós até indiquemos aquele estabelecimento, produto ou serviço para os nossos amigos. Tratar bem o cliente é fundamental. Agora, você sabia que existe toda uma técnica por trás de um bom atendimento? Sim, e isso se chama experiência do cliente. Cada vez mais eu entendo que compreender o que é a experiência do cliente, compreender técnicas para você atender bem, conhecer o teu cliente, fidelizar e oportunizar para ele uma experiência, mais do que uma negociação de compra e venda, é o que vai diferenciar o nosso negócio. Se você é líder de uma equipe, se você tem o seu próprio negócio, se você quer abrir o seu próprio negócio, ou se você quer, inclusive, levar um projeto de CX para a sua empresa, hoje é um momento muito especial para você. E eu quero convidar aqui, eu quero trazer para você o nosso convidado especial, que ele está um pouquinho longe aqui dos estúdios de Curitiba, mas é uma pessoa que ele tem, para vocês terem uma ideia, ele tem 3 livros na área de experiência do cliente, ele tem 7 livros ao todo que envolvem negócios. Esse nosso convidado de hoje, ele também tem mestrado em educação, com foco em tecnologia da informação e comunicação. Ele faz doutorado na Universidade de Coimbra com foco de pesquisa em gamificação, gente, que é o que há de mais moderno hoje na questão dos treinamentos por jogos, fazerem as pessoas aprender se divertindo. Pois é, o meu convidado é o Fernando Coelho, ele é diretor do Instituto Experiência do Cliente. Fernando, seja muito bem-vindo, Fernando. Que alegria ter você conosco aqui para falar sobre a sua experiência, para falar também sobre a experiência do cliente, para, de repente, aqui compartilhar uma técnica ou outra com quem está conosco. Fernando, seja muito, muito bem-vindo. Muito obrigado, Érica. É um prazer estar aqui com você e com a audiência da Uninter para falar um pouco sobre esse tema que é de extrema relevância, que é a experiência do cliente, o desenvolvimento de negócios com maturidade de gestão. E é sobre esse tema que eu vou ter o prazer de falar com você e com a sua audiência. Fernando, olha só, eu apresentei aqui, o teu currículo técnico, mas fala pra gente, antes de iniciarmos a nossa conversa, quem é o Fernando pelo Fernando? Ah, maravilha! Eu gosto muito dessa pergunta porque a gente fala assim, quem é você fora do LinkedIn, né? E o Fernando, ele é o pai do Bento e do Bartolomeu, que são 2 pets maravilhosos, né? Ele é casado com o João, ele é uma pessoa apaixonada por pessoas, por ideias e por ajudar o mundo dos negócios, os negócios do mundo. Então, eu falo sempre que aonde tem ali um bom problema, sempre vai ter uma boa ideia, e é nisso que o Fernando se concentra, né? Mas no fim do dia eu sou uma pessoa apaixonada por absolutamente tudo que faço e por todos os projetos que estão envolvidos. Nossa, Fernando, que graça, né? É lindo, você já começou se apresentando aí como o pai dos teus filhotes pets, né? Super me identifico aí.
Fernando, olha só, é, é muito recente trazer esse tema de CX. Então, que é a experiência do cliente. E você já há muito tempo estuda isso, agora você acabou de lançar, tá fresquinho, né? O teu terceiro livro sobre o tema. Então, Fernando, esse seu novo livro, ele é intitulado Gestão de Vendas e Experiência do Cliente. Como é que você mostra esses dois universos e como que esses universos, olha aí, ó, que gracinha, já está até mostrando a carinha, né, do filhote. E como que esses universos, eles se conectam? Vendas, a gestão das vendas e o universo do cliente. Qual foi, na verdade, é que eu estou muito curiosa para saber, qual foi o seu maior desafio em traduzir essa integração de uma maneira prática, objetiva, para empresários e gestores? Maravilha. É como se fosse uma historinha de amor, tá, Érica? A área de vendas, ela sempre foi apaixonada pela área de experiência do cliente, mas em algum momento veio um negocinho chamado Meta, que era ali o amante, né, da área de vendas. E a área de vendas largou a experiência do cliente e foi viver apenas com a meta. Então, em algum momento, a área de vendas conseguiu bater muitas metas, mas percebeu que não dava mais para viver sem a experiência do cliente. E eu não sei você, Érica, mas eu vim de uma família de comerciantes e lá na década de 70, lá na década de 80, era muito comum a gente olhar os nossos avós que tinham, eu não sei como se chama em Curitiba, mas no Nordeste se chama quitanda, né? Que tinham as suas quitandas e eles anotavam ali qual era a preferência da Érica. Puxa, a Érica adora aquele doce de leite e a gente, quando chegar o doce de leite, vai avisar para a Érica, vai separar o doce de leite de Érica, vai mandar entregar na casa de Érica. Naquele tempo, as relações elas eram muito mais pessoais, né? Aconteceu a evolução do mercado, aconteceu a transformação digital, e hoje tudo isso está com base em uma metodologia e uma tecnologia chamada CRM, né, traduzindo do inglês para o português, marketing de relacionamento com o cliente. Mas não adianta eu ter a tecnologia e eu não ter pessoas, processos bem desenhados, alinhados a uma cultura de centralidade do cliente. E aí, o que a gente olha hoje é muito cliente evadindo por causa de mau atendimento, é muito cliente com demora, é muito cliente que não está feliz com a jornada do cliente, que às vezes é friccionada, é demorada, e isso gera a perda de vendas. Então, a área de vendas, ela descobriu finalmente que não dá mais para vender com sustentabilidade sem ter boas estratégias de experiência do cliente. E aí, os dois últimos livros que eu escrevi na área de experiência do cliente. Um foi o Customer Experience Descomplicado, experiência do cliente descomplicado, que eu trago ali metodologias, ferramentas, estratégias, insights para você entregar uma boa experiência. E aí uma pessoa me perguntou assim, Fernando, mas o que vem depois da experiência do cliente? Eu disse, poxa, depois da experiência do cliente vem a fidelização. E aí veio outro livro, Fidelizando o Cliente na Prática, com todas as estratégias de CRM, loyalty, fidelização. E aí, agora eu disse, gente, mas não adianta fazer tudo isso se a área de vendas não estiver conectada, se a área de vendas não colocar o cliente no centro do processo, se a área de vendas não entregar o que prometeu. E aí a gente trouxe, esse ano, agora de 2025, o livro Gestão de Vendas e Experiência do Cliente. Porque se você for parar, Érica, para refletir, você vai ver que baixa venda muito provavelmente está relacionado à insatisfação do cliente, à ausência de percepção de valor. E aí esse livro nasceu dessa percepção de que o mercado ele estava caminhando por um caminho e uma estrada que não era tão sustentável a longo prazo. Se você foca só em meta, se você foca só no número, se você não foca no qualitativo, que é deixar o cliente feliz e satisfeito, em algum momento você vai perder esse cliente.
Isso é fato, Fernando. E olha, Fernando, tem muitas pessoas aqui que estão ouvindo este termo, né, de CX, de experiência do cliente, de jornada do cliente pela primeira vez. Você pode explicar para a gente o que é a experiência do cliente e o que é quando você olha para a jornada do cliente, para onde que você está olhando? Porque você fala com muita paixão, então já começou a interessar, né? Então, gostaria que você colocasse para a gente, em termos assim, bem tranquilos, né? O que é o CX e quando você olha para a jornada do cliente, para onde você está olhando? Maravilha, de maneira muito prática. Primeira coisa é que experiência do cliente não é atendimento. É uma confusão que existe hoje no mercado de achar que experiência do cliente é atendimento. Segunda coisa, outra confusão que acho, que experiência do cliente é dar brinde para o cliente, é você fazer o cantinho do café. Isso também não é experiência do cliente. O que é a experiência do cliente de maneira muito prática e muito tranquila? A experiência do cliente, ela é a maneira como o cliente se sente a partir das interações que ele tem com uma marca. Ou seja, quando a gente fala de experiência do cliente, Érica, a gente está falando do atendimento, a gente está falando do ambiente desse negócio, dessa loja, dessa concessionária, desse salão, não importa qual é o negócio, e a gente está falando se você foi resolutivo ali em alguma questão com esse cliente. Então, o resultado disso a gente chama de experiência do cliente. E você que é da área aí, que eu vi que você estuda também neurociência, né? Quando a gente vai ali para o neuromarketing, tudo gera percepção. Então, cheiro gera percepção, iluminação gera percepção, organização gera percepção. Eu vou tirar meu óculos aqui, Érica, e você vai ver aqui, ó, essas microexpressões na hora de um atendimento, o sorriso sincero ou não, isso cria percepção no nosso cérebro e isso faz parte de uma experiência do cliente. Esse é um ponto. E a gente fala que a experiência do cliente ela acontece antes, durante e depois de qualquer processo interacional que esse cliente ele vai ter com uma marca. Aí entra o conceito de jornada, né? Jornada, imagina aqui, Érica, que a gente está indo para um restaurante. O que é o antes? Eu marcar aquela mesa, né? Eu reservar aquela mesa. O que é o durante? É eu ser recebido por esse restaurante, é eu ser conduzido para a mesa, é como ele me apresenta o cardápio, a história que ele me conta sobre aquele prato, isso vai gerar a experiência, vai gerar a memória, vai gerar e construir a percepção. E o que é a finalização, por exemplo? É como que eu pago a conta, como ele me acompanha até a porta, como ele agradece a minha presença. E o pós, eu falei que é o antes, durante e depois, e o pós, que é o depois. Eu recebo alguma mensagem desse restaurante, eu recebo algum cashback, esse restaurante de tempo em tempo ele fala que ele está com saudade de mim e me manda uma oferta exclusiva, isso é o pós. Então tudo isso precisa estar dentro de uma estratégia intencional de negócio. Isso é experiência do cliente na prática. E aí, Érica, uma coisa que eu sempre ouço a algumas pequenas empresas falando: ah, mas isso não é para mim, isso é para marca grande. Mentira. Isso é para qualquer tamanho, para qualquer segmento de negócio e de operação, tá? Perfeito, Fernando, perfeito. A sua explicação, ela abre a mente, né? E ela desmistifica que é algo que é só para grandes empresas. Então, se você que está aí nos acompanhando, tem o seu negócio, você trabalha só você, não importa. Você pode começar a pensar nessa jornada de experiência do cliente, que certamente nós garantimos, né, Fernando, que você vai ter um resultado muito diferenciado do envolvimento do teu cliente com a tua marca. E, Fernando, vamos um pouquinho mais adiante. Não dá para pensar em experiência do cliente sem pensar em liderança e em cultura organizacional, correto? Então, Fernando, você costuma afirmar que a experiência do cliente ela começa pela liderança.
como que o comportamento e as decisões da liderança moldam essa jornada do cliente dentro de uma empresa, seja ela pequenininha ou seja ela maior, uma grande empresa? Fala isso pra gente. Maravilha, ótima pergunta, porque não vai adiantar você ter um plano, por exemplo, de experiência do cliente sem uma liderança totalmente alinhada. Uma liderança, eu falo, Érica, que a liderança hoje ela precisa ser professoral, ela precisa ser catequética, ela precisa gostar de gente, gostar de ensinar, senão não vai funcionar. E aí eu fui diretor da ABRH, que é a Associação Brasileira de Recursos Humanos, e no tempo que eu estava na ABRH, eu dizia assim, eu falava até que liderança começava com RH, né? E eu dizia muito isso, gente, liderança começa com RH, porque liderança começa com um bom recrutamento, com uma boa seleção, com uma boa inserção de cultura, com um bom onboard. Sem isso, não funciona. Feito isso, aí vem o líder em si, né? O líder, ele precisa ser uma pessoa que ouve o colaborador, ele precisa ser uma pessoa que desenvolve o colaborador, ele precisa ser uma pessoa que identifica as lacunas e constrói planos de desenvolvimento para esse colaborador. Então, sem uma liderança que entende de gente, e aí eu digo que o grande papel do líder é entender de gente e de cliente, principalmente se esse líder ele é um líder comercial. Se esse líder é um líder comercial, ele precisa entender muito do time e ele precisa entender muito de quem compra do time. Então, esse é um papel importantíssimo. E as empresas que estão ouvindo, assistindo a gente aqui na TV Uninter, elas precisam ter essa noção de que se o seu líder ele não foi preparado para ser líder, e aqui entra um outro ponto que eu quero chamar a atenção, Érica, o gestor precisa fazer gestão. Mas para fazer gestão, ele precisa ser ensinado sobre gestão. Então, ele precisa conhecer ferramentas, metodologias e ter o comportamento de gestor. Hoje, a gente olha muito aí a Great Place to Work, a Você SA, né? Falando que as pessoas elas não se demitem das empresas, elas se demitem da liderança. Então, se eu não tenho uma liderança que sabe ser líder, eu tenho um grande problema dentro de casa. E aí o que vai acontecer? Essa liderança vai falar mal do time, o time não vai suportar a liderança, o time vai pedir desligamento e a gente entra num ciclo vicioso de turnover e de reclamações e lamentações internas. Não existe experiência do cliente sem experiência do time. E quem entrega essa experiência para o time é a liderança. Perfeito, Fernando, porque é um olhar bastante sistêmico e, sobretudo, estratégico. E é isso que realmente vai diferenciar, porque eu acredito que é uma grande ingenuidade desejarmos que as pessoas façam o melhor para o cliente, sendo não bem tratadas no ambiente interno. Então, a jornada do cliente, ela cuida da experiência do cliente externo, mas também cuida da experiência do cliente interno. E, Fernando, olha só, você falando de gestão, né, que é muito importante que os profissionais, que os líderes tenham metodologias, que eles tenham técnicas para gerir, e também nós sabemos que gerir é acompanhar, né? Então eu gostaria de entrar agora na próxima pergunta, relacionando a questão dados e indicadores. Então, muitos gestores, lamentavelmente, ainda olham apenas para o faturamento e para a meta de vendas, e você explicitou isso brilhantemente logo no início da sua fala, não é? Que ok, as metas, e aí, né, como é que ficou a experiência? Quais indicadores, a pergunta é assim, quais indicadores de experiência do cliente não podem ficar de fora de uma gestão hoje orientada para resultados? Maravilha, excelente pergunta, porque outro dia, Érica, eu cheguei em uma empresa e eu perguntei assim para a diretoria, quais são os indicadores que vocês utilizam e quais metas estão associadas com esses indicadores? E aí eles falaram, primeiro, faturamento, né? E segundo, volume de vendas. Eu disse, tá errado, porque faturamento
é métrica de vaidade. Inclusive, se você for conversar com qualquer CFO, você às vezes pode faturar e pode não lucrar. Você pode faturar e o EBITDA, que é aquele lucro líquido, ele não vem, né? Então, o que eu recomendo? Inclusive, eu estava conversando com um CFO outro dia, no meu podcast Experiência do Cliente lá no Spotify, eu falo que todo CFO deveria ter meta de satisfação de clientes. Por quê? A lógica é muito simples, tá, Érica? Se você tem um cliente insatisfeito, esse cliente, muito provavelmente, ele vai dar um NPS, ele vai dar uma nota de satisfação, que é o Net Promoter Score, baixo. Se ele dá um NPS baixo, muito provavelmente ele pode dar um CES. Um CES é um Customer Effort, é a nota de esforço, baixo. Qual é a probabilidade desse cliente voltar? Baixíssima. Se esse cliente não volta, eu não tenho venda recorrente, eu não tenho cliente indicando, eu não tenho, portanto, faturamento. Agora eu te pergunto, você percebe como faturamento e satisfação de cliente, eles estão totalmente conectados? E aí que vem o pulo do gato. Eu, enquanto gestor, eu divido dessa forma, tá, Érica? Eu preciso ter pelo menos 5 metas no meu negócio, 5 metas na minha operação de vendas, que sejam metas quantitativas e qualitativas. Então, o que seria uma meta quantitativa? Faturamento, outra meta quantitativa. Ticket médio, outra meta quantitativa. Volume de vendas. Agora eu preciso ter metas qualitativas. O que é uma meta qualitativa? NPS, nota de satisfação. E aí eu estou falando NPS aqui, mas pode ser NPS, né, que é o Net Promoter Score, pode ser o CSAT, a nota de satisfação, né, pode ser o CES, a nota de esforço. Eu preciso ter uma meta qualitativa ligada a cliente. E eu preciso ter uma meta, por exemplo, de recorrência de compra. Esse cliente, ele volta, então eu posso botar aqui meta de fidelização, meta de churn, churn é evasão, eu posso ter uma meta de LTV, que é o tempo de vida do cliente. Eu tenho que ter metas quantitativas e metas qualitativas. Se eu não tiver isso, a minha empresa ela pode estar com o que lá em 1970 Theodore Levitt chamava de miopia. Então, essa empresa ela pode estar com miopia. E aí é importante que eu, enquanto gestão, fique atento a isso. Então, e você mencionou o teu podcast, né? Pessoal, fiquem tranquilinhos que nós vamos colocar aqui na legenda, bem bonitinho, como localizar o Fernando Coelho no podcast, no site dele. Caso você se interesse, como eu, porque eu acho que esse tema é extremamente instigante e principalmente absolutamente necessário quando nós olhamos para daqui para frente. Daqui para trás, ok, não conhecer CX. Daqui para frente, não ok, é importante conhecer o CX. E aí, Fernando, nós vamos deixar aqui tudo direitinho, onde as pessoas que estão nos acompanhando podem te localizar. E, Fernando, agora vamos falar um pouquinho sobre futuro e tendências, né? Bom, você tem mais de 20 anos à frente do Instituto Experiência do Cliente, imagina, né? 20 anos, dá uma robustez aí, né? E eu gostaria de saber, a partir de agora, né? Quais as tendências que você acredita que vão realmente transformar a forma como as empresas se relacionam com os clientes nos próximos 5 anos? Porque tudo está mudando tão rápido, né? Como é que é isso, Fernando? Legal, excelente pergunta. Na verdade, são 21 anos de mercado, 10 de instituto, né? 10 foi ali atendendo marcas como Chevrolet, Fiat, Renault, Grupo Terrazol, Light Energia no Rio de Janeiro, e os outros 10 aqui no instituto ajudando outras marcas aí no mercado, marcas inclusive queridas, love, que a gente chama de love brands, né? Que já participaram aí do ranking das marcas mais amadas, como Boticário, Samsung, Bluetree. E aí, você falou de tendências, eu acompanho muito a NRF, né, que é o maior evento de varejo do mundo, dos Estados Unidos, e a NRF, ela teve, Érica, alguns marcos que chamaram a atenção do mercado, e um dos marcos foi, ela disse que a loja física ia acabar, né? E aí, em outra edição da NRF, ela disse, gente, a gente se equivocou, a loja física não vai acabar, agora vai acontecer um negócio chamado omnicanalidade, né?
E aí passou mais um tempo, ela disse, olha, a omnicanalidade vai existir, vai continuar, mas agora a gente quer falar sobre o back to basic, né, que é volte a fazer o básico. E aqui a gente já tem uma primeira tendência. Tendência essa que eu falava em 2018 em um dos meus livros. Eu falava assim, quanto mais digital for uma marca, mais humana ela precisa ser. E aqui vem uma grande tendência. A inteligência artificial ela já é uma realidade, ela vai potencializar, ela vai aumentar, porém, quanto mais digital for uma marca, mais humana ela vai precisar ser. E a humanização hoje vai ser diferencial competitivo. Então, essa é uma tendência. Segunda tendência, a gente hoje vive mais do que nunca na era da comunidade, ou seja, na experiência do cliente 6.0, inclusive eu tenho um artigo publicado na revista Mundo do Marketing, que é a revista mais importante hoje do Brasil na área de marketing, e lá eu falo sobre a experiência do cliente 6.0. A experiência do cliente 6.0 o cliente ele agora constrói junto. O cliente ele faz parte de uma comunidade. Quando a gente analisa ali as eras do marketing, né, onde a gente gerava satisfação para o cliente, depois a gente gerava personalização, hoje esse cliente ele é parte de uma comunidade, ele é empoderado, ele quer construir junto e as marcas competitivas elas chamam os clientes para construir juntos, né? Então a gente vai aqui para a segunda tendência, o cliente como membro de comunidade. E a terceira tendência é, obviamente, o uso da IA, da inteligência artificial, para poder ajudar em processos de personalização, em processos de indicação. Então, os algoritmos, cada vez mais, eles vão guiar as nossas escolhas, as nossas tomadas de decisão. E aí, percebe que a terceira tendência, ela de alguma maneira conversa com a primeira, porque se eu tenho algoritmos ditando, eu preciso ter gente aqui, humanização, também supervisionando. E aí a gente tem a terceira tendência. Mas a experiência do cliente, ela é o novo growth, ela é o novo marketing, ela é a nova estratégia de crescimento, e essa é a quarta grande tendência. CX como estratégia de diferencial competitivo e como estratégia de growth, como estratégia de crescimento. E aí eu tenho um parênteses aqui para fazer. CX não é só sobre atendimento, não é só sobre vendas. Um problema que impacta na logística, um problema que impacta na entrega, um problema de tecnologia, pode impactar no seu crescimento. CX tem que olhar, né? Então, essas são algumas tendências, Érica, que a gente vai olhar aí até 2030 sendo acrescida e sendo potencializada. Ô, Fernando, tem muita coisa para aprender, para a gente poder se desenvolver, né? Que bacana. Fernando, eu quero te agradecer muito por ter estado aqui conosco, né? Eu sei da sua agenda, é uma loucura. Quero te agradecer o carinho mesmo. As portas do Talento em Foco estão sempre abertas para você. E eu gostaria de deixar esses minutinhos finais para você mandar uma mensagem aqui para quem acompanha o Talento em Foco, que ele é um programa que tem pessoas aqui no Brasil inteiro, né, de norte a sul, leste a oeste, e temos também, né, os nossos alunos da África, do Japão, dos Estados Unidos, da Europa, esparramados aí pelo mundo, que também acompanham o Talento em Foco. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para essas pessoas que, afinal, né, se estão aqui, são pessoas muito comprometidas com o próprio desenvolvimento. Então, eu queria deixar esses minutinhos finais para você. Maravilha! Então, o recado é de que se você está aqui na TV Uninter e você é um profissional de mercado, ou se você é empreendedor, entenda que a experiência do cliente vai ser o diferencial do seu negócio. Que a experiência do cliente não é gestão e que não adianta fazer inovação sem fazer o BBF primeiro. Faz o básico bem feito, segue processo, cria rotina de cultura, cria e monitora a cultura do seu negócio, investe em pessoas, e isso vai ser um grande diferencial no seu negócio, na sua gestão, no seu modelo de gestão. E eu quero te convidar de maneira muito especial a seguir o nosso podcast lá no Spotify, Podcast Experiência do Cliente. Ele foi eleito um dos 3 melhores podcasts na área do Brasil pela Metrics. Segue também a gente lá nas redes sociais, no Instagram, Coelho Fernando Falou, no LinkedIn, Fernando Coelho Experiência do Cliente, segue o Instituto Experiência do Cliente e pode me mandar um oi, pode falar comigo. Eu
com toda certeza vou ter o prazer de responder você que está aí do outro lado. Fernando, isso é fato. Você tem uma generosidade assim muito grande realmente em disseminar o conhecimento e ajudar, né, a todo mundo crescer juntos. Fernando, muito obrigada pela tua participação e nós vamos ficando por aqui. É muito bom conversar com quem entende realmente da área, né? É inspirador, abre a mente. Nossa, é uma satisfação muito grande. Então, nós vamos ficando por aqui e certamente teremos mais Fernando na sequência. E eu vou te desejando uma excelente semana, uma semana leve, que você tenha uma excelente experiência nessa semana. Tudo de bom para você e estamos juntos na próxima semana. Um grande abraço.